Não sei se vão curtir a ideia, mas eu vou fazer isso aqui. Pronto, agora a gente tá no clima. Nossa. Se eu não me engano, isso é baseado no fato real de que em um dos testes, acho que foi lá o teste lá de 54, um navio de pesca ele acabou meio que sendo afetado pelo teste. Tanto que foi essa história que baseou na criação do Godzilla. Não só essa história, também teve o Monstro do Mar, 53. まるで明神賞の爆発とそっくりです。いや、今、リンゴ丸が現場に急行中ですから、何か手がかりがあると思います。ここです。É igual no Minus One. Primeira vez que a gente vê a baforada atômica é atacando o navio. おーいだぞーイカダだぞーマイさん、仕組みの話しかし、あんちゃんあんちゃんやられただ。何ぬいぐるみ。何やられただまさに何やられただ雑魚一匹かかりゃしね。やっぱりゴジラかもしんねえ。また D 様のゴジラ。今時そんなものいるもんかよ。私からの言い伝えばかにすると山っ子をゴジラの餌食にしなきゃなんねえぞ。確かに生き物だ。よそは今でも海の中で暴れ回ってる。だから雑魚一匹取りやしねえや。だから俺話すの嫌だって言ったら。いくら正直に話しても誰も信用してくれやしねえんだ。 Nossa, essa é clássica. ゴジラ？ええ。さらしかでけえ怪物でしてね。海の王を食い尽くすと今度は陸へ上がってきて人間までも食うそうだ。長くしけの続く時には若え娘っ子を生贄にして大い沖へ流したもんだ。ええ。今じゃその時のカノラがこうやって役場で残っているだ。 Cara, é muito legal a cultura. Nem sabia que esse filme era de 54. É Era de Ouro mesmo. Qualidade absurda pra um filme de 54. Sim. Não, pior, você lembrar que o filme do King Kong é de 1930 e pouco. Do King Kong. O original é lá dos anos 30. É bem mais velho que o Godzilla. 新吉。新吉、出てく。Ó, ó o som. 新吉。新吉。 あんちゃん Essa cena é muito parecida da de Minus One, do Pesadelo. O cara vai sair pra fora e ver o bicho. É muito legal rever o filme e você pegar as referências que eles colocaram. あんちゃん岡田Não, olha isso. Os caras não mostraram nada do monstro. Tipo, só mostrou um pedaço do pé. Mas não mostraram nada, só a destruição que o bicho deixou pra trás. A maior referência que faz isso é Tubarão, que não mostra a aparência da criatura de primeira. Só vai mostrando, dando um suspense. E aqui eles querem mostrar o quão grande é o bicho, esmagando o helicóptero. 大山委員破壊家屋17死者9名次の項のその他家畜とありますがその内訳はどういうことになっておりますか。大戸島村長稲田君申し忘れました。牛が12頭の豚が8頭であります。嘘じゃないんです。暗くてよく分かんなかったけど確かに生き物です。常識を疑われそうで弱るんですがしかしどう考えてみてもこれは単なる台風の被害としては考えられないのであります。うちの壊れ方
ヘリコプターの潰され方など上から押しつぶされたとしか思えないのであります。最後に古生物学の山根恭平博士のご意見をお聞きします。Que o rei Yamane. Eu acho que esse nome nunca mais foi, nunca foi usado. Eu não lembro se foi usado esse nome dele em alguma outra produção. まして閉ざされた地球のポケットと言われる深い海の底にはどんな秘密が潜んでいるか、これは地球調査団を編成して調査をする必要があると存じます。Nossa, outra pedrada. O homem, a lenda. 当分の間この井戸水も使わないでください。放射能の雨だとしたら向こう側の井戸だけが助かるなんてことはありえないはずですね。そうなんだよ。どうしてこの付近の井戸だけが放射能を感じるんだかもう腑に落ちないね。萩原君、これがある生物の足跡だと言って。本当ですか先生。この足跡に放射能が。Olha aí, ó. Pior que tem uns desses que é meio que vivo, se eu não me engano. トリロバイトだ。今は絶滅したと信じられている三葉虫だ。Essa cena é cinema. Essa cena é clássica. 私は見た。確かにジュラ紀の生物だ。どこですか？ Olha aí, ó. Cara, imagina fazer isso naquela época. Como é que eles Eu preciso ver como é que eles fizeram isso, cara. Que imagina fazer isso naquela época. Tem uma cena cortada do Godzilla comendo uma vaca aí. Só pra comentar isso mesmo. Tanto que até fala, ó, tinha vaca e porco morto. Eu não sei se era esmagado ou se o Godzilla, o plano era Godzilla comer esses bichos. Ah, os caras com espada. Os caras com espada, querendo matar o bicho com uma espadinha. Olha isso aqui. Parece uma pintura. その頃から次の時代白亜紀にかけて極めて稀に生息していた海生爬虫類から進化しようとする中間型の生物であったと見て差し支えないと思われます。仮にこれを大戸島の伝説に従ってゴジラと呼称します。 A arte. これは我々が大戸島で遭遇したゴジラの頭部でありますが、これから見てもほぼ50メートルぐらいの大きさの動物であるということが、それがどうして今回我が国の近海に現れたか。海底の洞窟にでも潜んでいて、彼らだけの生存を全うして今日まで生きながらえておって、それが度重なる水爆実験によって彼らの生活環境を完全に破壊されて、あの水爆の被害を受けたために安住の地を追い出されたと、それを裏書きする物的証拠があります。第一はゴジラの足跡から発見されたトリロバイト、地名三葉虫とも言いまして、これも200万年前に絶滅したと信じられている甲殻類の一種であります。ただいまの山根博士の報告は誠に重大でありまして、軽々しく公表すべきでないと思います。何を言うか。重大だからこそ公表すべきだ。そうだそうだその通りだ。黙れ。というのはあのゴジラなる代物が落とし子であるなどという。その通りじゃないか。そうだ、そんなことを発表したらただでさえうるさい国際問題が一体どうなるか。事実は事実だ。だからこそ重大問題である。軽率に公表した暁は国民大衆を恐怖に陥れ、政治経済外交まで混乱を引き起こし。バカ者、何を言うとるか。どうぞ発表しろ。 Cara, como é que alguém vem e fala: Ah, não quero saber de ser humano, eu só quero saber desse monstro.
Como é que alguém assiste uma cena dessa e fala isso, cara? Eu só quero ver o monstro. Como é que alguém fala isso? Cara, essa cena é muito bem feita porque mostra toda que o Godzilla não é só um monstro gigante, ele tá carregando uma coisa muito maior pra esse povo. Não é só um bicho gigante que apareceu, é literalmente uma consequência de uma tragédia pra eles. Cara, é assim que deveria ser os humanos do Monsterverse, não é? Porque os humanos do Monsterverse são meio bobo. Tipo assim, tem uns bons humanos, alguns que são injustiçados, mas em uma boa parte é uns humanos que a gente fica bem. Né, não se importa. Porque não parece ter relevância pra história do monstro em si. Porque o interessante da parte humana desses filmes é como os monstros afetam as pessoas. Essa que é, deve ser a ideia principal para esses filmes. Tem gente que reclama, não sei o que, é por causa que é uma família, não sei o que. Mas, cara, se a ideia é essa família ser afetada por lidar com essas criaturas, faz sentido. Filmaço, com certeza. Na moral, o Akira Ifukube é muito bom, cara. Esse cara é a lenda na trilha sonora, na franquia toda. Toda a franquia. De todos os compositores que participaram da franquia de Godzilla, esse cara é o grande, é lendário. 午前10時、堂々の陣形を整えて、大戸島西方Pô, o molequinho tá com eles. 10時17分、命令一課一斉に攻撃の火蓋を切りました。どうかしたんでしょうか？先生は動物学者だからゴジラを殺したくないんだ。しばらく一人にしといてくれ。Esse cara é mais próximo do Serizawa de Monsterverse do que o próprio Serizawa. Serizawa pode até carregar o nome do Serizawa, o cientista, que né, é praticamente o. Eu não diria que é a cara do filme, porque a cara do filme é esse cientista aí. Mas o Serizawa do Monsterverse, ele como personagem carrega mais a ideia desse, que é o cientista que tem toda uma visão. Como é que eu posso dizer? Não ofensiva contra o Godzilla. Pô, o cara gravou isso na água, cara. Já era difícil gravar normalmente, imagina na água. Não, pera aí. Só um minuto, calma aí. Haruo Nakajima. Exatamente. Cara, Haruo Nakajima fez história aqui, cara. Porque imagina, já era difícil fazer normalmente andando, porque o cara suava muito dentro da roupa, era difícil de respirar. Ele faz isso ainda na água. Os caras gravaram o negócio na água. メガネ君、至急君に会ってもらいたい人物があるんだ。芹沢博士。例の山根博士の養子になるべき人物だそうだがね。へえ、あのお嬢さんの。それは何かの間違いです。第一、私の研究とは全然方向違いな話です。スイスにいる特派員が直接そのドイツ人に会って聞いたって言うんですよ。芹沢博士が当時考えていたプランを完成していたら、日本のゴジラ対策も何らかの打開策が発見されるんじゃないか。私にはドイツ人の友人は一人もおりません。ところで今何のご研究ですか？いや、お話しするほどのことはやっておりません。じゃあどうもお忙しいところを。お役に立ちませんで。失礼します。 Essa reação dela foi muito boa. Gente, esse ator do Serizawa, ele aparece em. Ele continua aparecendo em quase todos os filmes da Era Showa. Pensa no ator que continuou repetindo. Não repetindo papel, mas fazendo personagem novo.
恵美子さん、見せてあげようか。ええ、その代わり絶対に秘密ですよ。誓ってくれるね。Nenhuma trilha sonora, apenas silêncio. Emiko-san, あなただから見せたんだ。絶対に秘密は守ります。E fica por isso. Esse filme todo é muito cotidiano. Nem parece que você tá vendo meio que um blockbuster. Parece mais um sitcom. Um sitcom com drama, ou uma novela. Um dorama, parece um dorama. ゴジラだ。ゴジラが来たぞ。Pau, pau, pau. 私は山根です。山根博士です。生命の補助はできませんから通すことはできません。では疾患に伝えてください。ゴジラに光を当ててはいけません。ますます怒るばかりです。Godzilla e o problema com trens. Olha, referência. Quer dizer, não é referência, é a original. Vocês entenderam. Trem e ponte. Cara, não é o exército o maior inimigo do Godzilla. É trem e ponte. A cena não é muito longa, mas já mostra muito do monstro. Tipo, já mostra o nível de destruição dele. A gente nem chegou no ponto principal da história, a maior cena do Godzilla que tem. A gente nem chegou ainda. 16時30分現在、観音崎北東15マイルの海中を北西に向け移動中のゴジラを発見す。京浜地区沿岸は特に厳重なる警戒を要す。繰り返します。Cara, a trilha sonora desse filme combina muito bem pra cada situação. Tipo, principalmente quando você pega só a trilha principal, você já consegue visualizar na mente o que tá acontecendo. Essa parte mesmo, que é a parte mais acelerada da música, você já imagina o exército atacando Godzilla. Quem puder responder aí no chat qual que é o distrito de Tóquio que é atacado em mais um ano? Eu lembro que começa com G, mas não lembro de cabeça. ゴジラを殺すことばかり考えて、なぜ物理衛生学の立場から研究しようとしないんだ。先生、僕は反対です。あのゴジラは世界中の学者が誰一人として見ていない。しかし先生、だからといってあの凶暴な怪物をあのままほっとくわけにはいきません。ゴジラこそ我々日本人の上に今の覆いかぶさっている水爆そのものではありませんか。その水爆の放射能を受けながら、なおかつ生きている生命の秘密をなぜ解こうとはしないんだ。君までがゴジラを抹殺しようというのか。帰りたまえ。帰ってくれたまえ。 Essa discussão deles é bem semelhante à de Rei dos Monstros, do Serizawa com o Mark. Bem semelhante de manter o Godzilla vivo ou matar ele de vez. 臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。その後、ゴジラは京浜地区に向かって接近しつつあります。
Gente, a gente tem que falar isso aqui. Nossa, essa cena toda é muito boa. Primeiro, a gente tem toda a trilha sonora, todo o drama que a trilha sonora cria. A gente tem a eletricidade sendo uma das fraquezas do Godzilla. A gente tem a tão conhecida baforada atômica, que é o que tanto diferencia o Godzilla dele ser quem que ele é. Porque, cara, o Godzilla, o design do Godzilla é único. Isso que eu falo, o design do Godzilla é único. É um dinossauro bípede com placas dorsais nas costas. Qualquer bicho que tenha essas características é uma cópia do Godzilla. O Godzilla é uma coisa única. Inclusive, e também, esse aqui é o primeiro passo da era dos Tokusatsu. Esse aqui é o primeiro Tokusatsu de todos. Esse aqui é o começo de tudo, cara. A gente tem o Switch Motion, a gente tem as maquetes, a gente tem a gente até vê uns brinquedinhos sendo os pessoal do exército, o bombeiro também. A gente vê uns brinquedinhos batendo na maquete, o ator com a roupa destruindo tudo, a gente tem os efeitos especiais. Tudo aqui que a gente ia conhecer no Tokusatsu é essa cena inteira. Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai, Metal Heroes, tudo que a gente conhece do Tokusatsu foi graças a esse filme. Olha essa cena. Nossa, a cena sozinha é muito boa. E tem gente que reclama de humano em filme de monstro, tem gente que reclama de humano em filme de monstro. Tá, aqui ficou estranho. Ah, aqui ele tá parecendo um cogumelo. A ideia original do Godzilla, ele tem uma cabeça de cogumelo do Bomba Atômica. É que ele realmente parece. Quer dizer, não é a ideia original, é a primeira ideia. Não, era uma das ideias. しかもその信じられない事件が今我々の眼前において展開されているのであります。今やゴジラの通過した後は炎の海と化し、見渡せば銀座尾張町から Ginza! Ginza! É esse mesmo. Parece que ele pisou no Lego. ゴジラはただいまこの放送を送っておりますテレビ塔に向かって進んでまいりました。もう退治する言葉もありません。我々の命もどうなるかますます近づいてまいりました。いよいよ最後です。 Sai daí! 右手を塔にかけました。ものすごい力です。さようなら皆さん、さようなら。 Essa é a cena que eles diferenciam mais zoando os repórteres de cima do prédio, mas eu acho que tem a mesma lógica estranha, porque tipo, cara, por que eles estão ali em cima? Por que eles não fogem? Por que eles não estão fugindo? Por que eles não estão num lugar mais seguro? Aí eles veem o bicho se aproximando, eles continuam ali. Não, é depois o Godzilla tá destruindo tudo e ele fala, gente, é isso até mais. Os caras aceitaram a própria morte. Shin Godzilla. Cara, é Shin Godzilla, sem dúvida. Ah, mas Shin Godzilla levou menos tempo. Mais ponte.
agora ver o jatinho também, né? Esse tempão só agora ver o jatinho. また来るぞ。一体どうしてるんだ。師匠、どうしたら奴があるんだ。 Olha isso. その後ゴジラは一旦外海へ逃れた模様であり、新たに山田博士を標とする対策研究班が設置されました。この時間の主な項目でありましたニュースをお詫びます。どうもありがとうございました。お母様すぐ帰ってきますよ。尾形さん、重大なお話があるんです。 Cara, essa cena toda não é sobre o Godzilla. Quando você sabe a história do Japão, você sabe que essa cena não representa qualquer coisa. É muito mais forte. もう黙って見てはいられません。私は喜んで裏切り者になります。裏切り者？芹沢さんと約束したことがあるんです。あなたにも内緒にしておいた秘密です。今となってはこの約束を破ります。私が萩原さんとお尋ねした。 下がって。 A cena regravada. O filme não mostra a cena, corta, deixa um suspense no ar e só pra depois mostrar tudo completo. 一体これは。 そうです。水中の酸素を一瞬にして破壊し尽くし、あらゆる生物を窒息死させ、その後で液化してしまうオキシジェンデストロイヤー。液体中の酸素破壊剤です。酸素というものをあらゆる角度から徹底的に研究しようと考え、その研究途上で思いがけないエネルギーを発見した。そして初めて実験してみたとき、あまりの威力に我ながらゾーッとした。もしも兵器として使用されたならば、それこそ水爆と同じように人類を破滅に導くかもしれません。僕は必ずこのオキシジェンデストロイヤーを社会のために役立つようにしてみせます。それまでは絶対に発表しません。だからさっきの新聞社の人にも断ったんです。何らかの形で使用することを強制されたとしたら、僕の死とともにこの研究を消滅させてしまう決心なんです。私、どんなことがあってもお父様にだって絶対に申しませんわ。とうとう約束破ってしまいました。しかし恵美子さん、芹沢さんだってこの悲惨な最悪を救うためならば許してくれに違いありませんよ。やあ、いらっしゃい。芹沢さん。なんだ、君も来てたのか。折り入って頼みがあるんです。頼みってなんだ。オキシジェンデストロイヤーを使わせてほしいんです。なんだオキシジェンデストロイヤーって。僕には全然わからんね。芹沢さん、なぜごまかすんです？芹沢さん、私、あなたとのお約束を破りました。どうかあれを使わせてください。ごめんなさい。許してください。あなたに頼むより他に方法がないんです。恵美子さんから僕の秘密を聞いたんなら、僕があれを使わない理由が分かったはずだ。僕ははっきりことは芹沢さん、ダメだ。帰ってくれたまえ。開けてください。芹沢さん、あ、芹沢さん、何をなさるんです？離せ。長年の研究の成功を何ということなさるんです？離せ。芹沢さん。Nossa, Serizawa desmaiou, cara. Eu acho que o Ishiro Honda não sabia coreografar briga. Eu só acho. 尾形、許してくれ。もしこれが使用できるなら、誰より先にこの俺が持って出たはずだ。だが今のままでは恐るべき破壊兵器に過ぎないんだ。もしも一旦このオキシジェンデストロイヤーを使ったら最後、世界の為政者たちが黙って見ているはずがないんだ。必ずこれを武器として使用するに決まっている。原爆対原爆、水爆対水爆、その上さらにこの新しい恐怖の武器を人類の上に加えることは一個の人間として許すわけにはいかない。 O legal é que mesmo o Godzilla sendo um bicho muito monstruoso e tal, a humanidade sempre
tem uma ideia incrível pra enfrentar ele. Realmente. A melhor ideia até hoje é o Míssil Furadeira. A melhor ideia até hoje é o Míssil Furadeira, sem dúvida. Cara, o filme não é só falar sobre a tragédia que foi. Não, de fato, é para relembrar a tragédia que foi os ataques de bomba atômica, mas também leva o contexto histórico do momento. Tava tendo uma corrida, uma briga, uma guerra fria, em que os Estados Unidos e a Rússia não. A União Soviética estava criando armas nucleares a rodo para ver qual que era o mais poderoso, e o que todo mundo mais temia era uma guerra de armas nucleares. E Godzilla é basicamente isso. O filme é uma para lembrar todo mundo do porquê que isso é uma má ideia. Que, cara, aqui o destruidor do oxigênio, ele não é só uma arma, é uma arma que pode ser pior que uma bomba atômica. E foi criado por um japonês. Pra alguém de uma nação que teve um pesadelo com um pouco desse poder, imagina, o pior medo dele é basicamente essa criação dele se tornar algo pior do que já destruiu o povo dele. É como se fosse abrir ainda mais uma cicatriz que estava se fechando ainda. Não estava fechando. Não é uma ferida que se fechou. Ainda estava meio aberto na época. Então, para ele, era como se fosse isso. Então, se ele soltasse essa nova arma, a ferida se aumentar ainda mais para outras pessoas. Não ia ser só para o Japão. Ia ser o mundo inteiro. O mundo inteiro ia sentir o que o Japão sentiu. Por isso que é tão bom esse filme. Para a época, principalmente. Por isso que ele é tão bom. この目の前の不幸はどうすればいいんです？このまま放っておける仕方がないんですか？今この不幸を救えるのは芹田さん、あなただけです。ここでゴジラを倒すために使用しても、あなたが絶対に公表しない限り破壊兵器として使用される恐れはないじゃありませんか。人間というものは弱いもんだよ。実際の書類を焼いたとしても俺の頭の中には残っている。俺が死なない限りどんなことで再び使用する立場に追い込まれないと誰が断言できる。ああ、こんなものさえ作らなきゃ。安らぎよ光よ徳帰れかし。本日全国一斉に行われました平和への祈り。これは東京からお送りするその一コマであります。しばらくは命込めて祈る乙女たちの歌声をお聞きください。尾形たちの勝利だ。僕の手でオキシジェンデストロイヤーを使用するのは今回1回限りだ。これだけは絶対に悪魔の手には渡してならない設計図なんだ。Olha aqui, ó. Agora fui ver, ele tem umas manchas no rosto. Provavelmente foi algum experimento que ele tá, obviamente, com oxigênio, que ele tava fazendo e deve ter acertado no olho dele. Que, ó, olha aqui na bochecha. Bem aqui, ó. Bem aqui na bochecha ele tá. Não é umas manchas, umas marcas, como se fosse bolha. いよいよ重大な瞬間が刻一刻と迫りつつあります。果たしてこの全世界を侵害し始めた世紀の怪獣ゴジラを海底深く葬りうるや否や。ただいまガイガーカウンターははっきりゴジラの所在を突き止めました。尾形、俺に潜水服を着せてくれ。素人が潜水服着て何ができます？芹沢君、尾形君の言う通りだ。これっきりしかないオキシジェンデストロイヤーです。完全な状態で作用させるには水中操作以外にはないのです。素人のあなた一人を海の中に放り込みますか？おい、もう一着潜水服の用意。 Realmente, não é à toa. O cara, desde o. Tipo, uma das primeiras cenas é o cara sendo apresentado como alguém que mexe com mergulho da marinha aí.
Olha aí. こんな形で発表しようとは思いもよりませんでした。いよいよ攻撃開始であります。ただいま芹沢博士は静かに海中に降りてまいります。 Nossa, a cena é muito boa também. Mas imagina, sem algum efeito especial fazer tudo isso. Olha o gosto de mimida. 兵士完成。芹沢さん、芹沢さん。 まだ大成功だ。幸福に暮らせよ。さよなら、さよなら。芹沢さん、おい引き上げろ。芹沢さん。 この感激、この喜び、ついに勝ちました。ゴジラがその亡骸を海底深く没去るのをこの目ではっきりと認めました。若い世紀の科学者芹沢博士はついに勝ったのであります。幸福に暮らせて言っていたよ。あのゴジラが最後の一匹だとは思えない。もし水爆実験が続けて行われるとしたら、ゴジラの同類が世界のどこかへ現れてくるかもしれない。Que filme. Cara, é um filme 10/10? Acho que não é um filme 10/10, mas é um filme que, pra época, é muito importante. Acho que é importante até hoje. Acho que não tem muito o que falar. É um ótimo filme só. Bom, acho que é isso, né? Ou será que continua com o próximo vai ser o Godzilla americano? É, é, é. Será que a gente passa esse filme? Será que a gente passa do Godzilla americano?